teve sessão especial para comemorar o Dia Mundial dos Animais. Você sabe a data, os números? As homenagens acontecem em todo 4 de outubro e os animais de estimação já passam de 160 milhões. Só os cães e gatos são mais de 100 milhões. O amor, a causa pelos chamados pets, está em discussão. Existe uma variedade de animais domésticos, os chamados pets. Tem coelho, tem ave, répteis, inclusive. Mas é claro, o foco maior vai para cães e gatos. Trazer esse tema para o Senado Federal mostra como a causa animal ganhou uma proporção enorme em todo o Brasil. E cada vez que nós temos visibilidade, quem sai ganhando, com certeza, são os animais. Então, desde já, eu quero agradecer ao senhor a oportunidade, por nós estarmos aqui e termos esse momento para mostrar para o Brasil que nós somos muitos e que nós somos fortes. E que nós estamos aqui para defender o direito dos animais. Uma das características de uma política pública é a universalidade. Queremos direitos para todos os animais, em todos os municípios, em todos os estados, que somente assim daremos vazão à grande demanda da sociedade. Lembrando, senador, que o Programa Nacional de Controle Populacional Ético de Cães e Gatos foi a política pública mais votada no PPA participativo e a gente conta com os senhores para a gente ver implementadas essas políticas para todos eles. A pauta animal não tem direita e nem esquerda, nós temos uma causa e um propósito de vida. Nós não podemos focar a causa animal em resgates cinematográficos. O guarda-chuva da política animal tem que ser muito grande. Nós precisamos ter esse olhar atento e aberto, porque não adianta a gente conseguir soluções simplistas para problemas sérios e sistemáticos que a gente vem convivendo há tantos anos no Brasil. Então, assim, de qualquer sorte, é um momento histórico estarmos aqui. Fico muito feliz, eu acho que só o fato de a gente conseguir ter esse espaço aqui já é uma vitória para a gente. Nossos animais não estão mais invisíveis. Esse meu empenho, como parlamentar, não é uma coisa política. Não é uma coisa que eu fiz para me promover e nem foi minha bandeira de campanha. Nunca utilizei isso como bandeira de campanha. Nunca utilizei. Eu faço isso como ser humano, como pessoa que se preocupa, como ser humano que tem empatia por aquele que não sabe se defender, não sabe falar. A sessão especial no Senado foi conduzida pelo senador Stephenson Valentim, autor do requerimento da convocação. Vamos a alguns números. A estimativa está entre 150 a 168 milhões de animais de estimação. O Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos. Cães, quase 68 milhões. Gatos, cerca de 34 milhões. Faturamento da indústria pet, 41,96 bilhões de reais. Os próprios números aqui no país já justificam essa seção. São 150 milhões de animais domésticos. E o que nós assistimos muitas vezes pela internet, os maus-tratos, as agressões, as lesões, ou ainda existe pessoas em cada município, em cada cidade desse país, que por desconhecer, ou até mesmo pela própria forma de má educação, ainda utilizam o animal como coisa, objeto ou material de trabalho, submetendo a eles cargas exaustivas. Falo dos carroceiros também. Então, é bom não só ter senadores como vereadores, como pessoas públicas agindo com esse mesmo intuito, cuidar de tudo e de todos. Uma coisa é o animal doméstico no conforto do seu lar, outra é quando falamos em maus tratos, um crime. Nós temos grandes problemas. Por exemplo, lá em Pernambuco, Vitória de Santo Antão, lá tivemos um caso de zoofilia. Zoofilia é muito comum, infelizmente, a gente sabe, no interior. E, nesse caso, a cadelinha branquinha, eu, infelizmente, tive que ver o vídeo e gostaria de poder esquecer, mas foi impossível. E, graças a Deus, o promotor de justiça, assim como o juiz, tiveram um bom senso, eu diria, porque causa animal, não só a causa animal, mas já que a gente está falando aqui, a pessoa tem que ter o bom senso. O promotor de justiça pediu que o flagrante fosse convertido em preventiva, porque entendeu que aquela pessoa ela não tem a mínima condição de continuar numa sociedade.
e o juiz, assim, o manteve preso. A sociedade atual, o nosso nível atual de desenvolvimento já não toleram certas atrocidades que ocorrem diuturnamente no nosso país. Cito algumas: trituração de pintinhos, exportação de gado vivo, o abate de jumentos e tantas outras situações, como, por exemplo, já colocado aqui, a questão da pena ainda ser muito irrisória para quem comete maus tratos aos animais. Existem pessoas, existem delegados que entendem que animal, já escutei delegado me dizer, no município de Paulista, em Pernambuco, que para ele maus tratos é um animal estar mutilado. É bom a gente frisar sempre que maus tratos não se enquadra apenas em mutilação de animal, não é apenas o bater, mas negar uma assistência médica veterinária, não alimentar, entre outras coisas que eu poderia passar aqui o dia falando. E daqui a pouco vamos falar de legislação, leis que protegem ou não protegem os animais. Mas agora, o nosso assunto são eles, os heróis anônimos, unidos pela causa, os protetores de animais. Eu gostaria aqui de enfatizar outras pessoas que também fazem parte dessa rede de proteção. Pessoas, senador, que não deveriam existir e que só existem porque o Estado falhou, que são as protetoras e protetores de animais. Para mim, é a elas e a eles essa homenagem. São pessoas que renunciam tudo que possuem na vida para estar lutando em prol da vida desses animais não humanos. Pessoas que estão adoecendo fisicamente e psicologicamente. Mas o projeto que mais me encantou foi quando eu iniciei um processo de apoio à causa animal, adquirindo através de uma parceria o Amigo Pet Castramóvel, o castramóvel mais moderno do estado de Alagoas. Um equipamento que, para a nossa instituição, o Instituto Amadal, custou R$250 mil, uma parceria com o deputado estadual Davi Maia, onde nós pudemos fazer a castração nos anos de 2022 e também 2023 de mais de 600 castrações gratuitas em toda a cidade e também em cidades vizinhas, acometidas pelas enchentes. Nós que estamos na ponta dessa cadeia de proteção animal, sabemos como é triste, como é sofrida a vida de um protetor. Então, esse momento aqui, nós devemos lembrar muito dos protetores, para que daqui a alguns anos, com projetos de lei como esse do senhor, nós não seja mais necessário a gente ter essas pessoas na sociedade, né? Essas pessoas que acabam absorvendo tanto sofrimento e que se sentem impotentes diante de tanta dificuldade e de tantos animais precisando de auxílio todos os dias. Então, é através de políticas públicas, de projetos de leis, que a gente vai conseguir mudar isso. É muito importante esse convite, né, a se estender a protetores. É um espaço que a gente não tem, é uma fala que geralmente é silenciada. O nosso projeto começou eu, minha irmã e a minha mãe. Eu brinco que nós éramos pessoas normais até o final de 2019, quando virou essa chavinha, um pouco antes do início da pandemia. Quando essa chavinha do protetor vira, a gente começa a ver coisas que até então a gente não enxergava. A gente até pensa, será que o número de animais na rua aumentou? Não, não aumentou, ele sempre foi muito grande. Mas a gente passa a enxergar coisas que a gente não enxergava. São protetores e protetores de animais, pessoas que de forma voluntária, e é importante que diga-se isso, porque muitas vezes existe uma confusão, as pessoas acham que é a obrigação do protetor e protetor de animais estar resgatando um animal na rua, e não é. Não é de forma alguma, tá? Não contam com esse apoio e estão adoecendo. E é por isso que as protetoras, elas estão tão sobrecarregadas. Por isso que a gente está exausta, por isso que a gente está mentalmente, fisicamente exausta, porque são muito poucas pessoas que têm que lidar com uma carga muito grande. Por isso que a gente fica tentando ligar em cada pessoa uma chavinha para ver se cada vez mais pessoas conseguem ajudar. E é verdade, somos pessoas que não deviam existir, mas que, se não fosse a gente no momento, a situação estaria infinitamente pior. E esse depoimento ainda sobre os protetores de animais é forte. E talvez você já saiba do que se está se falando aqui. Muitas vezes, o cuidado animal traz junto uma carga de preconceito, desamparo. Acompanhe. Eu
Eu conheço uma senhora na Ceilândia que a gente ajuda bastante, que ela tem que acordar de madrugada para conseguir colocar, e ela tem dificuldade de movimento, ela tem uma dificuldade financeira absurda, e mesmo assim ela faz tudo, ela acorda de madrugada para colocar ração, porque se ela colocar de dia, a ração que ela comprou com o dinheirinho suado dela, que ela quase não tem para ela mesma, as pessoas jogam fora, as pessoas colocam veneno. Pessoas que passam até por divórcio, briga familiar, porque estão ali lidando com aquilo o dia todo e a outra pessoa não entende. Então, assim, é muito importante falar dos direitos dos animais, mas a gente precisa também acolher os protetores, porque são pessoas que estão desgastadas, são pessoas que estão em condições financeiras geralmente terríveis. Essas pessoas, elas precisam ter uma voz, elas precisam ser vistas, né? Porque está lutando ali ainda contra os vizinhos, contra a família, visto como doido. Então, são pessoas que precisam ser enxergadas, pessoas que precisam ser acolhidas, juntamente com os animais que a gente defende. E nunca um conceito foi tão importante para a causa animal. De coisa para um ser senciente, ou seja, sente dor, sofrimento emocional. Isso faz toda a diferença. O Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional, nossa Corte Máxima, já reconheceu tanto a dignidade quanto a senciência animal, assim como que um meio ambiente rígido é contexto essencial para a preservação dos direitos humanos, para a preservação dos direitos fundamentais. Então, a própria dignidade humana possui uma dimensão ambiental, uma dimensão animal. Dessa forma, esta luta é de todos nós. Essa luta é importantíssima, senador. Porque os animais, eles não têm voz. Nós precisamos ser a voz dos animais. E eu vejo no senhor essa voz aqui no Senado. E eu fico feliz em estar participando, em estar lutando. E dizer que a cada momento que nós recebemos honraria, nos dá o desejo de continuar trabalhando e fazendo muito mais, porque tem valido a pena. Então vamos ver um pouco da legislação aprovada no Senado, aguarda a votação na Câmara dos Deputados. O texto estabelece regime jurídico especial para os animais não humanos, reconhecimento da natureza biológica e emocional. Importante, proíbe o tratamento como coisa. Das últimas 2 vezes que eu tive o privilégio de estar aqui nesse plenário, eu saí chorando, saí aos prantos daqui. A primeira vez em 2019, quando aprovamos o PLC 27 de 2018, o Estatuto Jurídico Animal Não é Coisa. E no finalzinho do ano passado, em 2022, quando tivemos a oportunidade de aprovar o PLC 70 de 2014, que proíbe o uso de animais na indústria cosméticos, né, testes em animais. E eu quero dizer, senador, que eu conto muito com o senhor e com todos os parlamentares, né, dessa casa para que tenhamos muito mais momentos como esse, de sair chorando daqui, chorando de emoção, com cada vez mais projetos, né, sendo aprovados em prol de todos os animais, cães e gatos também, mas lembrando que estamos aqui numa sessão solene em comemoração a todos os animais, né, os domésticos, domesticados, aqueles animais que ainda são utilizados na produção, na ciência, os animais silvestres, e vamos aí pensar em projetos e iniciativas para todos eles. Nós falamos aqui de maus tratos aos animais e é sempre bom lembrar, a lei mudou. Maus tratos a cães e gatos, a pena é de prisão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Mas, infelizmente, nós encontramos grandes embates dentro de delegacia. É o meu maior problema no estado de Pernambuco. Existem delegados que não entendem que houve um aumento de pena com a lei sanção. Há juízes que pensam que ainda é menor potencial ofensivo. Como é que a legislação muda e o Estado ele não está preparado? Eu e Juliana, nós tivemos uma experiência de fazer uma audiência que envolviam mais de 200 animais que sofriam maus tratos. E o juiz falou que era menor potencial ofensivo. E você tem que corrigir aquela pessoa que era para estar preparada para julgar de uma forma delicada. É muito complicado. E a gente sabe que tudo começa mesmo pela educação. Daí, não é surpresa numa sessão de cuidado animal termos a declaração direcionada a futuros cidadãos.
Nós temos dentro dessa rede de proteção educadores e educadoras. Nós precisamos que o Estado comece a levar para as nossas crianças e adolescentes uma educação animalista, para que a gente consiga ver no futuro cidadãos que possam efetivamente compreender o seu papel na sociedade no que diz respeito ao combate à crueldade animal, que é isso que está disposto na nossa Constituição Federal, em seu artigo 225. É dever do Estado, é dever de toda a sociedade. E o que é cinotecnia? Sabe aqueles cães de caça, de guarda e proteção que passam por treinamento específico? Pois é, essa técnica acontece no Senado e os animais foram homenageados no plenário. Temos 4 cães, 3 de faro, de explosivos e armas de fogo e 1 de proteção. Nosso canil ele visa ser um modelo de boas práticas em bem-estar animal. A gente quer quebrar esse estereótipo de que o cão de trabalho não é bem tratado. Os nossos têm uma rotina equilibrada, têm saúde física e mental asseguradas. Estão um pouquinho estressados porque são machos pastores, são dominantes, né? Então é complicado misturar machos num espaço muito pequeno. E gostaria de agradecer em nome da minha direção esse reconhecimento e dizer que todos podem contar com o nosso trabalho e convidados a conhecer nosso canil, para que vejam, né, o quanto nossos cães de trabalho são muito bem tratados e são felizes na função que eles exercem. Querendo ou não, o ser humano fica ali embaixo dos escombros e surge um animal desse, treinado e bem cuidado, que resgata a vida. Tem histórico ele. E dizer que sempre quando eles passam pelos corredores do Senado, não dá medo não, viu, gente? Dá vontade de segurar, de agarrar, porque ele está com um colete bonitinho, todo bem cuidado. Nós não podemos ver os animais de forma como se eles tivessem utilidade para a gente. A existência deles vale por si só, né? Nós temos aqui o exemplo dos cães de trabalho do Senado, mas nós não podemos esquecer que eles são vidas, né, que merecem ser respeitados. Temos certeza que eles são muito bem tratados. Quero, inclusive, tecer uma homenagem ao Dr. Floriano Peixoto, que, salvo engano, foi ele que iniciou esse trabalho aqui no Senado com os cães de trabalho. Então, e que cada vez mais a gente possa vê-los como seres sencientes, né, dotados de sentimentos, de bom humor, de mau humor, como todos nós. Passei por uma situação engraçada, esses 2 dias no aeroporto, veio um deles, né, e me cheirou inteira, assim. E aquela situação, eu tenho 32 cães e gatos, não é acumulador, viu, gente? Todo mundo bem cuidadinho, assim, eu juro. Mas imagina que você sai de casa com cheiro de 32 cães e gatos. Esse policial, ele me cheirou inteirinha. E eu tentando justificar, muito constrangida, não é droga não, é só o cheiro dos outros animais. Mas deu tudo certo, ele estava muito feliz, né, com tanto estímulo. E tem projeto que está no Senado que cria o Estatuto do Animal Doméstico. E entre os princípios da lei, o da dignidade animal. E matar animal doméstico pode dar prisão de até 10 anos. E com mudanças também no imposto de renda. Possibilidade de dedução com as despesas médicas veterinárias. São 49 artigos em um PL equilibrado que aborda os deveres dos tutores, assim como os direitos dos pets. E ainda trata de temas como a guarda compartilhada dos bichinhos e a possível dedução do imposto de renda com as despesas da saúde dos animais. Avançamos quando propomos que eles sejam tratados legalmente como seres sencientes, não como gente, e muito menos como coisas, pois eles merecem nosso respeito e proteção. Nós temos grandes dificuldades em relação a essa temática, porque a legislação ela é escassa no que se fala de crime animal. Quando eu vi essa PL, senador, eu fiquei muito contente, principalmente com a questão da tipificação da parte criminal dela, do que são maus tratos. E que belo, senador, no projeto de lei, o primeiro princípio que está lá apresentado por Vossa Excelência é o princípio da dignidade animal, que já é reconhecido pelos diversos poderes da nossa República. E os parlamentos podem ajudar no apoio à causa animal, não só com o aperfeiçoamento da legislação, mas também com recursos destinados a setores da sociedade. Estamos falando das chamadas emendas parlamentares.
A OAB, no nosso estado, poderia dar uma ajuda às nossas instituições, aquelas pessoas que ainda não conseguem, de uma forma ou de outra, receber recursos parlamentares federais. Então, eu quero ajudar, preciso ajudar, mas só que não chega na ponta para aquelas pessoas que ajudam, porque, infelizmente, eles não têm um conhecimento adequado de como fazer através de uma prefeitura, através de uma associação, através de uma burocracia que pode ser enfrentada para que eu possa destinar uma emenda, a emenda parlamentar para essa causa. Então, muitas vezes eu me esbarro nisso. Mas o que é um benefício não está imune às críticas. Continuamos falando de emendas parlamentares. Vejam as observações da presidente da Comissão dos Direitos do Animal, da OAB do Rio Grande do Norte. Quando a gente fala de emendas parlamentares, eu falo a nível estadual, para que o senhor tenha conhecimento do que nós enfrentamos. Essas emendas parlamentares, elas só chegam para uma, duas ONGs, nunca para as protetoras independentes, nunca para quem está lá na ponta, passando grande dificuldade. E muitas vezes, senador, e agora falo eu como ativista, essas emendas parlamentares, elas vêm destituídas do elemento impessoalidade, que não é o caso do senhor. Quero deixar claro. Muitas vezes elas são mal utilizadas pela própria necessidade que protetores e protetoras de animais possuem. É muito importante que o Estado do Rio Grande do Norte, e nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, tenha, primeiro, um fundo de proteção e defesa animal, onde vá recursos e que, de forma muito organizada, chega a todas as pessoas que precisam desses recursos, que estão tomando, às vezes, do Estado. Outro ponto, nós não temos conselho estadual de proteção animal. Como é que o povo participa de uma política pública sem um Conselho Estadual de Proteção Animal? A nossa Coordenadoria de Direito Animal no Estado do Rio Grande do Norte está lotada na Secretaria de Agricultura e Pesca, utilitarista. Deveria estar na de Meio Ambiente. E no planeta animal, eles serão sempre inocentes. O Congresso e a sociedade, todos responsáveis. É fundamental o exercício, a ação, a funcionalidade dessa Casa Legislativa para que juntos, Congresso Nacional, sociedade civil organizada, protetores, ONGs, advogados, nós consigamos construir uma sociedade ainda mais justa e mais justa não só para os seres humanos, mais justa para todas as formas de vida. De uma forma geral, Chico Mendes tem uma frase que diz: no começo eu pensei que eu lutava pela seringueira, depois eu achei que eu lutava por toda a floresta e por fim eu entendi que eu lutava por toda a humanidade. É o que ocorre na nossa causa animal, é o que ocorre no direito animal, no qual a gente achava que no início a gente lutava pelos animais, depois por todo o meio ambiente, mas na verdade, senador, a gente luta por toda a humanidade, até porque a saúde é uma saúde única, o planeta é um planeta único, o meio ambiente é equilibrado. Nosso país tem problema na saúde, na educação, tem problema para todos os lados. No nosso estado não é diferente. Agora, não quer dizer que um problema não possa ser resolvido por vez. Por isso que essa sessão hoje, para que a gente possa não só se manifestar nesse dia especial, que é o Dia Internacional dos Animais Domésticos, mas principalmente para agradecer a todos os humanos que se sentem na obrigação e no dever de fazer o que aqueles críticos, que os preguiçosos, o que os descrentes, que os perversos não fazem. E tenho certeza que essa casa cumprirá o seu papel constitucional, a edição de normas que protejam os animais, que protejam ainda mais os seres humanos e que permita que tenhamos verdadeiramente um desenvolvimento sustentável. E eu queria que não só todo parlamentar, mas toda a sociedade pudesse ter mais um olhar mais humano pelos animais. Porque essas criaturinhas não fazem nada contra a gente. Uma coisa que nosso amigo Juliana Anderson disse que me emocionou muito foi o seguinte: quando tem uma situação envolvendo um animal, eu tenho certeza, eu que atuo muito na área criminal, que aquele meu cliente pet, ele é inocente e ele vai ser sempre inocente. E ela disse: não fazem nada contra a gente. E eu digo, fazem tudo
a nosso favor. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.